Olá pessoal, beleza? Tudo bem por aí? Hoje nós vamos fazer um resumo de uma incentividade. Meu nome é Márcio Graf Welter, vocês já bem me conhecem, e trouxe hoje um convidado especial aqui que é o Nelson, um grande entusiasta de uma incentividade e um usuário muito assíduo da metodologia, e ele vai acompanhar a gente aí nos próximos capítulos dessa jornada. Certo, Nelson? Fala um pouquinho de É isso você aí, aí. Marcial. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, acompanhando essa trilha junto com vocês no Mindsetividade, essa trilha e busca por uma produtividade efetiva no dia a dia de vocês. E vamos junto aí compartilhando a minha experiência, a minha vivência aí do método, que tem sido uma experiência fantástica aí no meu dia a dia. Então, como é que vai funcionar esse pequeno resumo? Nós vamos falar sobre os 7 pilares de uma incentividade. Então, vou dar um resumo do pilar e o Nelson vai complementar um pouquinho com a experiência dele. Beleza? Então, vamos lá. Bora lá. Aqui vem os 7 pilares, como vocês bem sabem: Mindset, Mindfulness, caixa de entradas, direcionar ecossistemas, revisar e o agir. Então, são 7 pilares super simples. Na apostila está na página 8 e 9, aí se vocês quiserem ver mais, tá bom? E vamos ao primeiro pilar, que é o mindset. Mindset, o que é mindset? É o meu jeitão de ser. Como é que eu mudo o meu mindset? Através da minha visão de mundo. Então, o que eu preciso mudar para melhorar o meu tempo? Né? Minha gestão do tempo, minha efetividade e minha produtividade. Primeiro, eu preciso ver o tempo de uma maneira diferente. E aí nós temos o Cronos e o Kairos. O Cronos, que é o tempo pelo tempo, e o Kairos é o tempo certo de fazer as coisas. Então, essa é a questão do tempo. A produtividade, o que é a produtividade para uma efetividade? Eficiência mais eficácia. Eficiência é custo, eficácia é o resultado que eu gero com esse custo. E depois nós temos uma outra questão que é a efetividade. E eu preciso ser mais efetivo. O que significa isso? Efetividade é o impacto que eu gero no meu dia a dia. Né, Nelson, é uma coisa bem interessante no nosso dia a dia, que a gente fala bastante de tempo, a gente fala bastante de produtividade e a gente esquece um pouquinho dessa questão de efetividade, né? Não, sem dúvida, Márcio. Até uma das coisas que eu gostei muito dentro do Mindsetividade, que para mim foi algo que gerou um impacto positivo muito rápido, foi essa questão da própria palavra efetividade, né? Eu já vivenciei algumas outras metodologias dentro de gestão do tempo e a gente sempre ouve muito falar que a gente precisa ser produtivo, que a gente precisa saber priorizar, precisa saber cuidar do que é importante ou não importante. E eu me peguei muitas vezes sendo uma pessoa que executava demais. Eu sempre fui muito executor. Então eu sempre produzi muito no meu dia a dia. Mas a partir do momento que eu entrei dentro do Mindsetividade, que eu vi esse conceito de mindset, essa questão de qual é o impacto que eu estou gerando com tudo aquilo que eu produzo, foi que o negócio deu um estalo para mim e eu vi que realmente sem a efetividade, sem esse mindset alinhado entre tempo, produtividade e efetividade, de nada adiantar eu saber fazer um planejamento muito bom, saber me organizar, mas se tudo aquilo que eu faço não gera um impacto positivo no que eu realmente estou buscando para mim e também para os outros que estão envolvidos naquilo que eu delego e demando aí ao longo do dia a dia. Isso leva nós para o próximo pilar, que é o P2, que é Mindfulness. E aqui nós veremos duas questões. A primeira é a respiração. E a respiração é muito importante para o nosso dia a dia, a gente dá pouca atenção para ela, né, Nelson? Desde Exatamente. que a gente levanta até quando a gente vai dormir, a gente dá muito pouca atenção. E nós precisamos focar mais nisso, né, nas nossas conversas, etc. Como é que tem sido essa? Eu sei que você faz meditação, essas coisas, né? Isso tem ajudado você? Olha, Márcio, a meditação para mim, a parte da própria respiração, de você estar 100% presente naquilo que você se dispõe a fazer, foi algo que para mim gerou um impacto muito grande, principalmente por ser uma pessoa muito acelerada, de querer fazer muitas coisas. A partir do momento que eu comecei a implementar essa tomada de consciência, essa parte de estar presente comigo mesmo, foi algo que começou a me deixar menos ansioso, mais assertivo nas minhas tomadas de decisão e até porque a respiração é algo que impacta diretamente no nosso foco.
E até tem um programa que eu gostava muito de assistir alguns anos atrás, que eu nem sei se passa mais na TV, que era O Exército de um Homem Só, que era soldados de elite que participavam de vários desafios, entre eles quebrar parede, pular muro, fazer um monte de coisa, e sempre no meio da prova tinha um momento que ele tinha que acertar o tiro ao alvo bem em uma distância muito grande e essa pessoa, esse soldado, ele tinha que parar. A primeira coisa que ele fazia era se concentrar na respiração. Ele respirava fundo, se concentrava e só quando ele estava realmente presente lá, ele atirava. E normalmente o tiro era sempre certeiro. E a respiração para mim eu vejo muito dessa maneira. Tem quantas vezes a gente está naquele pico do estresse, tá louco com um monte de demanda, daí na hora que eu vejo que o negócio está começando a sair do meu controle, eu paro, sento, respiro, entendo o momento que eu estou vivendo lá e aí eu consigo ser muito mais exato e muito mais assertivo naquilo que eu estou me propondo a fazer. Então a respiração realmente foi algo que junto com o mindset ele consegue ali me dar o foco que eu preciso para realizar aquilo que eu estou me propondo. E é super simples, né? Porque a gente respira a todo momento. Depois nós vamos para o conceito de tirar as coisas da mente, né? Que nossa mente ela é sensacional para uma coisa, para criar, mas ela não é muito boa para guardar as coisas, tá? Então nós precisamos usar mais nossa mente para essa questão de criar, tá? E para nós tirarmos as coisas da mente, nós temos algumas ferramentas. Então, nós usamos ferramentas tipo o e-mail pode ser uma ferramenta, o celular, o caderno, o nosso, eu falo, o nosso eterno procrastinador, né, Nelson? Que a gente vai na reunião, anota um montão de coisa, vira a página e não faz nada em relação ao que a gente tirou da mente, né? Então, é uma coisa interessante, né? Tem até um gravadorzinho aqui que algumas pessoas ainda usam, né? Hoje tem Sim, o sim. BrainTos, né, que você também usa, né? Eu também uso, né? Nelson, que é um aplicativo bem legal para tirar as coisas da mente também. Então, é importante nós tirarmos as coisas da mente e usarmos ferramentas para tirarmos as coisas da mente. Uma coisa interessante aqui é que muitas vezes nós tiramos as coisas da mente, mas nós deixamos em qualquer lugar. E por isso Exatamente. que, né, Nelson, muito importante nós termos consciência das caixas de entradas que a gente tem, que é onde a gente deposita as coisas que nós tiramos da nossa mente, tá? Sem dúvida. E tem algumas vezes que a gente tira da mente, anota num post-it ou anota no canto de uma folha, até chega a anotar até em papel de rascunho, daí na hora que a gente vai precisar, a gente, como não tem a caixa de entrada, né, Márcio? A gente começa a vasculhar todo aquele monte de material e aí volta para nossa mente. A gente não tirou, a gente só realocou dentro da nossa mente aquilo que a gente realmente precisava ter tirado. E isso acaba gerando todo a nosso transtorno mental, que quando a gente chega para deitar em casa, vai tomar banho ou vai deitar na cama para dormir, a gente começa a lembrar de tudo aquilo que a gente esqueceu de tirar da nossa mente, né? E a gente volta no conceito lá do mindset, né? Produtivo e efetivo. Eu estou fazendo um montão de coisas, né? Mas quanto disso está sendo realmente efetivo? Então nós precisamos tirar as coisas da mente e depositarmos em caixa de entradas e precisamos dar o próximo passo, que é justamente o quê? O direcionar. E o direcionar nada mais, nada menos que é decidir. E a pior decisão que eu posso tomar é justamente o quê? Não tomar uma decisão. Que é uma baita de uma decisão, que é Com tomada por certeza. mim, né? E quanto disso a gente faz no nosso dia a dia, né? A gente fica procrastinando aquilo lá, revisitando várias vezes e a gente acaba não tomando uma atitude, não tendo uma atitude com aquilo, né, Márcio? É tipo o e-mail, né? Então, quantas vezes a gente pega aquela barra de rolagem, né? Você abre o e-mail, fecha o e-mail, conecta o negrito, tira o negrito, põe o negrito, etc. Né? A gente não está decidindo nada ali, né? E isso daí, nos tempos atuais, a gente pode colocar que é o recurso do WhatsApp, que muitas pessoas fazem de tirar a notificação de leitura, né? Porque ela vai ler, reler e vai visitar, ela vai entrar diversas vezes naquela conversa para poder ler e não toma uma ação, né? Não responde a pessoa na hora que tem que responder, porque ela não está sabendo direcionar exatamente aquela resposta também, igual a gente faz com os nossos e-mails. Se os e-mails tivessem notificação de leitura em todos os e-mails que a gente recebe,
com certeza a nossa ação em cima dos e-mails seria bem diferente, né? E para isso nós precisamos de passos, né? E alguma atividade, dentro de uma atividade, nós criamos realmente uma coisa simples. Então, o primeiro é, preciso fazer algo? Você tem duas opções, sim e não. Se for não, lixo e arquivo, simples. Se for sim, próxima pergunta, é importante? Você vai ter duas opções de novo, sim e não. Se for não, lixo, arquivo futuro. Futuro é quando der você faz. É importante, sim. É rápido de se fazer? Não. Você leva para os ecossistemas, que a gente já vai falar daqui a pouco, né? É rápido de se fazer? O que é rápido para uma incentividade? São coisas que levam de 2, 3 minutos, né? Não Uhum. mais do que isso, porque senão vocês já viram quase um projeto, né? Então, se for sim, faça já, faça na hora, tá? Como é que tem sido sua experiência em fazer essa questão de, por exemplo, esvaziar as caixas de entradas? É uma experiência interessante? É difícil esvaziar as caixas de entradas no dia a dia, especialmente quando você tem reunião, tipo o dia de hoje, Nelson? Olha, Márcio, no começo a gente ainda fica ainda preocupado, fala, nossa, será que eu vou conseguir? Será que eu vou lembrar? E como é que eu vou fazer? Mas depois que a gente consegue engrenar esse fluxo do direcionar no nosso sistema, ele acaba sendo muito, muito, muito efetivo. Porque você bateu o olho naquele e-mail, você sabe que aquele e-mail é importante e é rápido de se responder, você já tira ele da frente. Você não precisa ficar lembrando que você precisa responder aquele e-mail rápido. E a partir do momento que a gente pega esse fluxo, a gente consegue colocar ele para funcionar, a gente começa a sentir até uma tranquilidade maior para poder acessar, por exemplo, nossa caixa de entrada. Hoje mesmo foi um dia que eu fiquei o dia inteiro em reunião. Chegou no final do dia, eu não estava preocupado com relação a tudo que estava lá, porque eu sabia que na hora que eu tivesse que direcionar as respostas ou os e-mails que estavam lá para alguma ação, seria tranquilo. Então isso faz com que eu, no meu dia a dia seja muito mais tranquilo, menos exigente comigo mesmo, como seria antigamente, onde tudo estava no mesmo lugar e eu tinha que tomar uma ação em cima de tudo, em cima dos meus 100, 200, 300 e-mails que eu tinha na minha caixa de entrada naquele dia. Ou seja, você fica super preocupado com uma coisa que não faz sentido naquele momento, né? Exatamente. Quantas vezes antes de colocar o método para funcionar, eu chegava de final de semana, pegava domingo antes de começar a semana para poder responder e-mail. Era algo surreal. Eu passava domingo todo, em vez de ficar descansando, eu ficava respondendo e-mail porque eu tinha que atender diretor, tinha que atender gerente, tinha que atender uma série de demandas que chegava para mim e para eu começar minha semana sem cobrança dos outros, eu começava a responder e-mail de domingo. E é algo que eu não recomendo para ninguém. E a partir do momento que você coloca esse fluxo do direcionar do Mindset Atividade para funcionar, vocês vão ver que é algo surreal. Ele gera realmente uma tranquilidade mental, digamos assim, dentro do nosso dia a dia. E para sustentar essa questão do direcionar, né, Nelson, a gente precisa criar o que nós chamamos de ecossistemas, né? E esse ecossistema está formatado, né, como vocês bem viram no treinamento, com e-mail, tá? E aí a gente tem diversas formas, a gente vai falar aqui mais do e-mail, do Outlook como um todo, né? Então, depois você tem o WhatsApp, outras caixas de entradas, etc. A gente vai focar mais no e-mail, né, no processo que nós temos dentro da empresa, que é o e-mail, os repositórios, que são justamente o OneNote, no caso de muita gente hoje é o OneNote, e depois a agenda. A agenda é o nosso guia de tudo que nós temos que fazer, lembrar ou cobrar. Tudo tem que estar na nossa agenda. Se não estiver na nossa agenda, ou vai estar em algum lugar que seja a caixa de entrada, ou vai estar em algum outro lugar, e aí a gente começa a se perder a nossa mente e não confia na nossa agenda, né? Nós temos que usar a nossa agenda como guia de tudo que nós temos que fazer, lembrar ou cobrar. Como é que tem sido sua experiência com isso, Nelson? Tem te ajudado? Olha, Márcio, o ecossistema para mim eu falo que é algo que não funciona só na minha vida profissional, ela funciona na profissional e na pessoal. Porque tudo que eu preciso no meu dia a dia, principalmente que tem data e horário para ser realizado, eu jogo na agenda. E a agenda, principalmente junto com a minha esposa, tem funcionado demais. Então, tem compromisso, a gente combina de fazer algo, a gente tem algum evento que a gente vai participar, ou tem, por exemplo, alguma medicação que a gente precisa programar para tomar, a gente coloca tudo na agenda.
consultas, né, etc. Eu tenho consulta visto algumas médica. coisas acontecerem, né, na sua agenda. Exatamente, a gente coloca tudo na agenda, tanto eu mandando para ela como um invite e ela mandando para mim como invite. E não só a agenda, mas também a parte do repositório, eu uso muito o OneNote e para mim acaba sendo muito prático porque no meu dia a dia profissional eu uso o OneNote no computador e também tem a parte do celular, então eu tenho fácil acesso a hora que eu precisar e eu consigo checar os status das minhas tarefas, dos meus projetos em qualquer lugar, no momento que eu quiser. E a passagem de bastão de tudo isso fica muito mais simples, né, Márcio? Sim. Porque se eu tiver algo que eu vou me ausentar e alguém precisa continuar dentro desse projeto, eu consigo delegar todo o processo de uma maneira muito mais assertiva do que antes, que eu precisava levantar todas as informações para daí a pessoa poder dar continuidade naquilo. E realmente, né, Nelson, você falando isso se torna um sistema completo, ou seja, sua mente está aqui, ela confia, né? Você não está ali cada momento falando na reunião, nossa, será que eu esqueci aquilo? Será que a reunião não está? Será que aquilo? Será que é outra coisa? Será que esse e-mail chegou? Você tá na reunião, ou seja, você está mais presente. Isso gera, como você bem falou lá na frente, na questão de respiração, mais foco, que é ótimo, Exatamente. né? E uma vez que nós criamos esse ecossistema, o que nós precisamos revisar? E revisão, o que dentro do método Mais Atividade a gente recomenda é fazer uma revisão semanal, uma vez por semana. E uma das primeiras coisas que nós temos que fazer durante a revisão semanal é analisar o quê? O impacto que, ou a efetividade, né? O impacto que eu gero com as coisas que eu faço. Se eu faço uma revisão semanal e eu não analiso como é que foi minha produtividade, né? E que o impacto que eu gerei com essa minha produtividade, muitas vezes eu posso estar, por exemplo, lugar errado. Isso é um problema, né? Então, primeira coisa, ver que nós precisamos ter em relação à revisão semanal, reserve de 15 minutos a uma hora para a revisão semanal. Isso é o único momento da semana que você vai decidir, o resto você vai executar. Uhum. Tá? Nós temos trabalhado em algumas empresas, quando você vê o calendário dos profissionais, ele está ou está abarrotado de coisas, né? Tem muita coisa, ou ele está vazio. Nenhum nem outro é bom. Por quê? Na revisão semanal você precisa decidir o que é importante. Ah, mas eu tenho 3 reuniões encavaladas uma na outra. Você não vai conseguir nas 3. Tá? Você tem que decidir em qual você vai ir. Naquele momento, decida. Porque se você não decidir, você vai chegar em cima da hora e não vai saber o que você já decidiu e o que você não decidiu. Fica complicado. E quem não tem as coisas na agenda também fica complicado. Porque parece que está tudo bem, você tem um montão de tempo, mas na realidade você tem um montão de trabalho. Então, coloque tudo na sua agenda, no seu calendário. O que você vai colocar no seu calendário? Né? Apaga incêndio. Quanto tempo você apaga incêndio? Suas prioridades para a semana. O que é importante para você? E reserve tempo para direcionais, fazer as caixas de entradas. Se você não reservar isso daí, sabe o que vai acontecer? Você vai fazer o que grita mais alto, né, Nelson? E até, Márcio, nesse ponto da revisão, algo que eu sempre coloco e algo que você citou agora, a questão do apaga-incêndio, né? A gente tem mania, principalmente quando a gente começa a aprender a se planejar, a gente quer colocar todos os compromissos um seguidinho do outro, Isso é real, né? tudo engessado a nossa agenda. Daí a primeira incêndio que aparece pega fogo no planejamento todo. Daí não é o planejamento do dia, É um terremoto, é o né? planejamento da semana. Então eu sempre considero que eu vou ter apaga-incêndio. Se eu não tiver apaga-incêndio naquele dia, é um bônus que eu vou ter. É um tempo a mais que eu vou poder priorizar algo mais importante para mim. Então eu que tenho equipe, quando eu tenho essa questão do não tenho o apaga-incêndio do dia, é um tempo a mais que eu posso conversar, ter um papo de carreira com a minha equipe, além daquele que eu já estou me propondo a fazer. É um tempo que eu posso me dedicar a construir um relacionamento a mais com algum cliente. Então, eu sempre considero o apaga-incêndio, porque o apaga-incêndio é a única coisa que a gente pode ter certeza que vai acontecer ao longo da semana, que vai surgir algo que a gente não está planejando. E se a gente já se previne com relação a isso no nosso planejamento, a gente não se desespera igual a gente acaba se desesperando quando a gente não considera que isso pode acontecer. Né? Bem colocado, viu, Nelson? E aí, o que não fazer uma revisão semanal? Não é o momento de esvaziar as caixas de entrada, é o momento de decidir. Tentar fazer tudo que você não fez na semana. Ou fazer porque nós estamos mandando, né? Não vai dar certo, você tem que querer, tá? E é o momento de decidir. Nós precisamos decidir mais no nosso dia a dia. O que fazer?
relaxa, foque, planeja e decide. Tem pessoas que gostam de fazer a revisão semanal, por exemplo, ouvindo música clássica, né? Algo diferente, mas é algo que funciona para a pessoa e tudo bem, né? A vida que segue. Uhum. E por último, enxugue a sua agenda. Você olhou para a sua agenda, você olha assim, nossa, tem muita coisa ainda, começa a tirar. E decida o que é importante para você. E por último, agir. Quer colocar, que haja, negocie, interprete e celebre. Haja de acordo com o planejado. Com o que você planejou lá? Negocie. Ah, eu não vou conseguir chegar nessa reunião. Negocie antes do prazo vencer, porque depois que ele vencer, você já está no débito. Interprete. Problemas você sempre vai ter. E que bom que nós temos problemas, né? Tendo problema, nós conseguimos fazer coisas. E a vida é resolver problemas. Tá? E por último, celebre. Se dê o direito de agradecer a você mesmo as coisas legais que acontecem no nosso dia a dia. Nós temos muito mais vitórias que fracassos. Então celebra, celebra, celebra. É muito legal. Problemas, você vai ter, interprete e aprenda com eles, porque amanhã vai ser um novo dia, né, Nelson? Com Como é que certeza. tem sido essa experiência? Eu sei que você tem muito essa questão do celebrar tem sido bem importante para você. O celebre, Márcio, eu vejo que é um dos pontos que mais pega no nosso dia a dia e eu vejo não só comigo, mas até em alguns clientes que eu acabo tendo mais contato em mentoria, tudo, que a gente tem uma cultura muito forte de se cobrar naquilo que a gente não é bom. Isso Então, é verdade, desde a né? época de escola, a gente ia lá com o boletim, chegava com o boletim com um monte de 10, a única nota vermelha que a gente era cobrado por ela. E a gente só conseguia enxergar isso. E a partir do momento que você passa a dar valor a tudo aquilo que você conquista e realmente você celebra aquela conquista que você tem pílulas de motivação a mais para o seu dia a dia, para você sempre buscar se superar e buscar ser uma pessoa melhor no seu próximo desafio. Então, dentro do agir, o celebre ele tem uma função vital para que cada vez mais você haja, cada vez mais você negocie quando você vê que realmente não vai conseguir alcançar aquilo que você está se propondo e a sua interpretação daquilo que não está dando certo e daquilo que deu certo seja ainda mais assertivo. Então o celebre ele tem um papel fundamental exatamente para você, não só dentro de uma incentividade, mas dentro de um dia a dia mais efetivo, você realmente ter ali aqueles seus momentos íntimos de vitória que vão te gerar um gás a mais para você querer sempre subir um passo ali dentro dos seus desafios. Então, celebre, Márcio, sem dúvida alguma, é algo que é o que faz a roda girar dentro de toda uma incentividade. Pessoal, era isso que nós queríamos apresentar hoje para vocês. Nós vamos fazer diversos vídeos nas próximas semanas. Vocês vão ver os próximos episódios aqui, tá bom? Agradecemos a presença de vocês. Nelson, obrigado por estar mais uma vez aí. É sempre legal estar fazendo esse bate-papo com você, né? E se tiver quiserem mais informações aqui, esse é o nosso site. Fiquem à vontade aí. Nelson, É isso aí, pessoal. Tamo junto. Se precisarem de qualquer coisa, conte com a gente aí que o que a gente mais deseja é que o dia a dia de vocês se torne mais mindsetivo e que vocês conquistem ainda mais efetividade ao longo do dia a dia de vocês. Valeu, pessoal. Grande abraço. um grande abraço.